Olá pessoal, eu quero indicar para vocês os meus 10 livros favoritos de 2019. Uns 2, 3 livros não foram livros que foram lançados esse ano ou nos últimos anos, mas foram livros que foram lançados décadas atrás. Alguns deles são livros que eu já li anos antes, só que eu resolvi ler agora em 2019, eu pude ver que eles são conteúdo impactante e eu não tive como deixar fora da lista. Então vamos lá, os meus 10 livros favoritos do primeiro semestre de 2019. O primeiro livro é um clássico, A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu me lembro que eu comecei de manhã e só parei quando eu terminei a obra. É uma obra impactante, cheia de fé, de renúncia. Para mim, uma das lições principais é a renúncia. O saudoso David Wilkerson assistia televisão 2 horas por dia à noite e ele resolveu desfazer daquilo e ir para a oração, ter um relacionamento mais íntimo com Deus, e foi quando Deus transformou a sua vida e ele sai de uma zona rural, do interior, e Deus leva ele para a grande metrópole de Nova York, e ali ele abre a primeira clínica de reabilitação para drogados. E a maneira, os detalhes que Deus usou, eu acho fenomenal. Como o avô dele já dizia para ele, que Deus ele cria caminhos para um homem que ora. Então, A Cruz e o Punhal está em primeiro da lista, é um livro impactante. Se você não leu, você tem que adquirir uma cópia, porque eu tenho certeza que você vai ser influenciado e você vai ser impactado por esta obra. Foi escrito na década de 70, ou seja, não é uma obra recente, muitos anos atrás, mas até hoje é atual para as nossas vidas. Em segundo lugar está o livro, também um clássico, O Poder da Oração, de E.M. Bondes. Na verdade, qualquer obra de Bondes é uma obra impactante, qualquer obra de Bondes. Ele escreveu 9 livros sobre oração, a necessidade da oração, a arma da oração, o poder da oração, 9 livros. E qualquer um deles que você pegar, eu tenho certeza que você vai ser profundamente edificado. O interessante de Bondes é que ele era um pastor no interior da Geórgia, e ele escrevia por hobby, ele escrevia, deixava no seu escritório, nunca publicou. Só que após ele falecer, um dos membros da sua igreja viu o material e conhecia ele, sabia que ele realmente viveu aquilo que ele escreveu sobre oração, resolveu publicar. E aí foi quando explodiu o material. É um dos melhores livros sobre a oração. Um dos pontos que ele aborda, uma frase, uma colocação que ele coloca, é que quando a gente começa a orar, a gente sente vergonha do crente que nós éramos. E isso é impactante. É um livro poderoso sobre oração. Você não pode passar a sua vida sem ler esta obra, porque eu tenho certeza que vai mudar o percurso da sua caminhada. Então não poderia deixar fora. Na verdade, esse livro é um livro que eu leio com muita frequência. Eu sempre pego ele, leio um capítulo, leio outro, porque ele é inspirador. O Poder da Oração, ou A Necessidade da Oração, os 9 livros de oração de Bondes, está dentro do pacote de E.M. Bondes. Terceiro livro. O terceiro livro é mais atual. Ele foi lançado, acho que tem uns 2, 3 anos atrás, só que eu conheci esse livro e o autor esse ano. O título do livro é Faça Alguma Coisa, de um escritor americano chamado Kevin DeYoung. Eu amei esse livro, é um livro bem curto, bem pequeno, você pode ler em algumas horas. Eu achei impactante porque, olha o título, Faça Alguma Coisa. Ele aborda que a nossa geração tem muitas opções. Os estudantes saem da escola e eles têm inúmeras opções. Todavia, eles ficam confusos com as opções. Se for na faculdade, não sabe o que fazer, não sabe o que ir, não sabe se vai trabalhar, não sabe se parar de estudar. No ministério não sabe se vai ser pregador, cantor, pastor local, vai viajar, vai mudar. São inúmeras opções. Quando na geração anterior era diferente. O pai de família ou o jovem tinha uma coisa em mente: casar, ter filhos, sustentar a família e acabou. Hoje não, hoje nós temos muitas opções. Você vai no mercado, você tem 10 tipos de pasta de dente, você tem 50 tipos de sabonete, não sei quantos tipos de salgadinho, enfim, porque são muitas opções. E neste mundo complexo de tantas opções, a gente não está ficando confuso, não faz nenhum nem outro,
e enfim, não faz nada. E aí ele traz um tema muito atual, eu achei muito atual, relevante para os nossos dias. Então, leia esse livro, Faça Alguma Coisa, de Kevin DeYoung. O quarto livro é de um dos maiores escritores da atualidade, Timothy Keller. Na verdade, qualquer livro dele você pode adquirir sem erro, porque é um tiro certo. Eu li um livro dele esse ano, 2019, O Deus Pródigo. Já foi um livro lançado há alguns anos atrás, mas eu li esse ano, O Deus Pródigo. É um tema abordado ali no texto, na parábola do filho pródigo, do pai, do filho mais novo, do filho mais velho. E Timothy Keller ele traz um assunto muito atual e muito sério sobre a religiosidade, principalmente do filho mais velho. Muito bom mesmo. Aborda, pega de frente, não apenas um problema da época de Cristo, dos fariseus da época de Cristo, mas também na época hoje, atual, século XXI, a religiosidade dos nossos dias e o conflito entre os moralistas e os liberais, entre o filho mais novo e os filhos mais velhos, conflito gigantesco. Eu confesso que já preguei sobre o filho pródigo, falei muita coisa sobre o filho pródigo, só que não tinha uma dimensão, não conhecia o assunto a fundo como Timothy Keller abordou no seu livro. Então, o filho pródigo, o Deus pródigo, eu indico, de Timothy Keller. O quinto livro que eu quero falar, também um clássico, tem 3 clássicos aqui. O quinto livro é A Procura de Deus, de A.W. Tozer. A Procura de Deus, de A.W. Tozer. É um livro para aquele que está procurando um relacionamento mais íntimo com Deus. Uma conexão mais íntima com Deus, tempo com Deus, no meio dessa vida agitada e louca que nós estamos vivendo no século XXI. A.W. Tozer foi o escritor que mais escreveu sobre um relacionamento profundo com Deus. E esse livro é o clássico dele, é um dos primeiros que ele lançou. E é um livro que não fica velho. Ele começa o livro dizendo que uma jornada de 1000 milhas se inicia com um primeiro passo, é um provérbio chinês. Então, um livro sobre A.W. Tozer, A Procura de Deus, é um livro que eu já li muitos anos atrás, mas eu voltei a ler ele também esse ano, e realmente é um livro impactante, atual, e como eu disse de Timothy Keller, qualquer livro de Tozer, eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então aí está em quinto lugar, A Procura de Deus, de A.W. Tozer. Em sexto lugar, está um livro que eu acho talvez de biografias, é o meu favorito. Biografias é o meu favorito. Se chama A Vida de Lillian Trasher. Eu estava vendo, é interessante como eu encontrei esse livro. Eu estava vendo uma entrevista do teólogo pentecostal, assembleiano, pastor Antônio Gilberto. Ele e o rapaz que estava entrevistando perguntou qual era o livro favorito dele. Ele falou assim, vou dar 2 livros, um na área mais teológica e outro na área do devocional, de inspiração. E aí ele disse, Lillian Trasher, A Vida de Lillian Trasher, a mãe do Rio Nilo. Eu falei assim, se foi bom para o pastor Antônio Gilberto, com certeza será para mim. Fui lá, adquiri o livro, li o livro, realmente é a melhor biografia que eu já li. Inspiradora. Uma menina em 1910, com 22 anos de idade, sai dos Estados Unidos e vai fazer a obra missionária num país muçulmano, no país do Egito. E lá ela forma um orfanato de uma maneira milagrosa, e ela sustenta mais de 1000 crianças, viúvas de guerra, enfim, tantas coisas, sem ajuda, apenas com a voz de Deus que falou para ela deixar tudo aqui nos Estados Unidos e ir para lá. E foi impactante, foi uma das histórias mais impactantes. Talvez o George Miller do sexo feminino. Uma das crianças, certa vez chegou um rapaz no orfanato e perguntou para uma das crianças, vocês têm café da manhã amanhã? Café da manhã para o dia de amanhã? A criança respondeu, não. E a mamãe, a Lilian, não está triste por isso? Não. A gente nunca tem alimento para amanhã e mamãe nunca fica triste porque sempre aparece. Então, uma vida banhada de lágrimas, banhada de milagres. Então, eu indico A Vida de Lillian Trasher. Procura documentários no YouTube que também tem. A Vida de Lillian Trasher. Em sétimo lugar, olha, colocamos um livro sobre renúncia de
David Wilkerson, A Cruz e o Punhal. Falamos sobre um de oração, de E.M. Bondes. Falamos um sobre a procura de Deus, ou Deus pródigo, de um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento sincero com Deus. Da religiosidade também, de Timothy Keller. E falamos também da obra missionária de Lillian Trasher. E agora eu quero falar sobre A Busca por Santidade, de Jerry Bridges. A Busca por Santidade, eu acho que é um livro que já está chegando aí quase as suas... Acho que são mais ou menos hoje umas 2 milhões de cópias vendidas. Então é um best-seller disparado no meio cristão. A busca por santidade. No mundo que vivemos, da liberdade, cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer, não existe verdade absoluta. No mundo maluco de hoje, vem Jerry Bridges escrevendo sobre a busca por santidade. E ele traz... ele usa palavras tão profundas. Jerry Bridges é um dos melhores escritores que existe. Palavras tão profundas, colocações tão sérias, sem sair do contexto bíblico. E daí você acaba o livro e você fala assim, gente, eu preciso mudar de vida. A Busca por Santidade, de Jerry Bridges. Você não vai se arrepender. E em oitavo, não vou sair de Jerry Bridges. Em oitavo está um outro livro de Jerry Bridges, que também 1 milhão de cópias vendido, Confiando em Deus. Fenomenal a nossa confiança em Deus nos dilemas, em meio a tantos desastres naturais, enfermidades, problemas financeiros. E mais uma vez, ele não sai da Bíblia. E eu tenho certeza, como o livro de santidade, você vai ler esse livro e vai ser um bálsamo para a tua alma, dizendo assim, sabe de uma coisa? Deus está no comando, Deus vai controlar, vou buscar Deus, vamos confiar em Deus, que vai dar tudo certo. Deus é fiel. Jerry Bridges, Confiando em Deus. Vamos lá, número 9. Verdade absoluta, libertando a igreja do seu cativeiro cultural. Olha que tema, verdade absoluta. É um tema sobre libertar a igreja do seu cativeiro, libertando o povo de Deus do seu cativeiro cultural. Nancy Pierce, autora desse livro, é um livro que nos Estados Unidos foi um best-seller. E, irmão, é um livro um pouco mais polêmico, trata da igreja, política, a sociedade. Por que nós não estamos conseguindo ser uma igreja autêntica, poderosa? Por que estamos jogando com a política agora? E não é um livro baseado nos últimos eventos dos últimos anos. Esse livro foi escrito alguns anos atrás. Então não tem nada a ver com Donald Trump, com Bolsonaro. É um livro que trata da igreja, a política. Certa vez um advogado disse assim, vou mudar para Washington DC, né, capital dos Estados Unidos, vou me tornar um político para tentar conter o aborto, ou barrar isso daí. E depois de muitos anos, alguém perguntou para ele se ele conseguiu alguma coisa. Ele falou assim, não, eu consegui alguma coisinha, só que eu perdi o principal, foi influenciar quem estava próximo de mim, que eram meus filhos, minha esposa, os meus amigos, aqueles que estavam próximos de mim. E ele falou assim, talvez se eu tivesse a experiência de hoje, eu pararia, pensaria e falava assim, não, primeiro aqueles que estão próximos de mim, e esses próximos de mim vão influenciar os que estão próximos deles, e assim vamos ter um impacto maior como igreja, como corpo. Então é um livro polêmico, e não é qualquer pessoa que está escrevendo não, é alguém que entende do assunto. Política, sociologia, psicologia, igreja. Irmão, para mim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, e não apenas em 2019. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Que pena que eu não li anos antes. É muito bom, verdade absoluta, libertando o povo de Deus do seu cativeiro cultural. Nós estamos vivendo num cativeiro cultural fenomenal. Em último lugar, mas não está em último lugar porque ele está em último lugar. Não, na verdade não tem aqui um primeiro ou último. Talvez o meu favorito seja A Cruz e o Punhal, foi o primeiro livro que eu li, um livro bem inspirador, empolgante, mas não existe aqui o primeiro, o segundo, esse está em último lugar, não. Mas esse é um livro, não poderia deixar de fora, 2019, é um livro do meu amigo, pastor Nilson Gomes, que escreveu sobre a igreja deformada. Nilson, ele não é uma mensagem de um pastor frustrado, muito pelo contrário,
filho de pastor, neto de pastor, dá sua vida pela igreja, vive disso, vive pregando, a sua vida é isso. Então é alguém que sabe do que fala. E além de saber o estado da igreja, entende o contexto bíblico. A igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, então é alguém que entende do assunto. E ele vem falar sobre a igreja deformada. 2017, celebramos os 500 anos da história protestante, ou da reforma protestante, e ele vem tratando esse assunto sobre a reforma, o que aconteceu, o pentecostalismo no Brasil, as suas crises. Ou seja, é uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Hoje todo mundo se diz evangélico, você percebeu isso? Todo mundo se diz evangélico. O artista se diz evangélico, os grandes jogadores se dizem evangélico, atores de filmes pornográficos se dizem evangélicos. E aí Nilson vem trazer um conteúdo baseado em Atos dos Apóstolos, trazendo lições ricas para as nossas vidas, e aí a gente para e pensa e fica como a gente é falho. Eu trabalhei nesse livro, a gente recebeu e-mails, mensagens de pessoas dizendo: eu estava numa crise pessoal de identidade, numa crise pessoal das polêmicas desses últimos anos, e a minha fé estava lá no chão, estava caído, cabisbaixo, perdendo a esperança. E esse livro foi um novo gás para a minha vida. Ou seja, é isso que Deus faz, né? Então, Igreja Deformada, Nilson Gomes. Esses foram os meus 10 livros favoritos de 2019, do primeiro semestre. Vamos ver se vai ter outro aí, mas eu indico para vocês.